E aí, vamos falar sobre o quê? Bom, pode fazer uma breve apresentação? Fácil. Para todo mundo. Já até que apresentar. A fisionomia dele não é estranha. Então, com certeza você deve ter acompanhado ele das redes sociais, das mídias sociais, perdão. Mídias de serviço. Mídias de serviço que foi. Mas é isso. A gente pode falar sobre isso hoje, né? Então, e acho que Uma coisa que eu sempre acompanho. Pode ter sido do gato. Treinamento funcional, certificação online. Então, eu conheci o Alexandre através da busca que fui fazendo para treinamento funcional fora do Core 360. Como que a gente poderia atingir alguma coisa sem estar preso nessa metodologia de gaveta, você abre uma, fecha a outra e tal, não sei o quê, sabe? Dessa coisa mais engessada. E aí, cara, consegui encontrá-lo e numa fase que eu estava até trabalhando junto com o Sampaio, quando a gente discutia muito sobre Jeff Marconi, sobre o treinamento de kettlebell, e aí eu encontro o Alexandre de bobeira no Instagram, falando sobre isso. O primeiro contato que eu tive com ele foi justamente, estava lembrando, comentando sobre Jeff Marconi, e aí ele estava comentando sobre padrão de movimento, o que seria um kettlebell, um movimento de kettlebell swing, se seria um agachamento, se seria um movimento de joelho, um movimento de quadril. E aí foi a primeira interação que eu tive com ele, justamente abordando isso que o Marconi falava, coisas que a gente... E aí foi aparecendo a metodologia do treino, só que antes ainda era só online, os cursos só no Rio e em São Paulo, né? Ou só no Rio, que tinha curso? Então, a gente já tinha uma abrangência um pouco maior. Tinha BH, Porto Alegre. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de ir para o Nordeste. Era bem difícil a gente conseguir formar turmas no Nordeste, coisa que hoje pela Flow já é bem mais fácil. E aí foi namorando, no bom sentido da palavra, tudo que ele produzia e tudo que ele difundia. E aí chegou até a mentoria online. Eu tive a oportunidade de 8 encontros, junto com mais outras 20 pessoas mais ou menos. E nós tivemos das 22 à meia-noite. Excelentes bate-papos, principalmente troca de experiências. E aí, por uma sorte do destino, rola uma pesquisa, rola uma enquete no Instagram para onde ele deveria vir. E aí aconteceu de chegar aqui em Valadares. E antes disso, também, na mentoria, eu consegui colocar Valadares na rota dos cursos da Flow, antes da Flow, né? E aí já tem data já marcadas para esse curso acontecer. Ficou só do outro lado que chamou. Caraça. Para decidir. Sei que eu falo demais, mas é um grande prazer tê-lo aqui. E é um cara que, se eu fosse você, eu aproveitava mais do que eu estou aproveitando. Só eu ter tomado café lá em casa, eu fiquei muito feliz. Nossa, né? Correria, galera. Pegar um pouco da história que o Samuca acabou de contar é que existe um receio muito grande por grande parte da classe trabalhadora, no modo geral, não só professores, de se expor na internet. E o Samuca acabou de falar que a gente está aqui hoje em virtude dessa exposição, dessa vontade, coragem de realmente expor ideias. Eu não sou o melhor, não sou o pior, eu não sou o diferentão, eu apenas faço algo que eu acredito e eu compartilho. Se você acredita naquilo que eu acredito, você se aproxima de mim. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que é mais fácil você parar para criticar o outro, né, do que você parar para pensar como que eu posso influenciar as pessoas de forma positiva. E isso acaba impedindo que muitos possam tirar mais proveito ainda do seu próprio potencial, né?
Eu diria que hoje para mim, essa é a minha maior missão, é fazer com que as pessoas realmente passem a acreditar mais no seu próprio potencial e que isso as faça realmente ser os líderes e as líderes que elas sempre desejaram ter, mas por algum motivo nunca tiveram. Eu estava até conversando com o Samuca hoje, o fato de você se tornar um líder não é falar que eu sei mais que os outros. O fato de você se tornar um líder é falar assim, eu estou aqui à disposição para te ajudar se você precisar da minha ajuda. E além disso, eu vou querer sua ajuda quando eu precisar. Isso de fato é se estabelecer como um líder, né? Para eu crescer, eu preciso da ajuda dos outros. Assim como para que eu cresça, eu preciso me colocar à disposição, porque essa troca, né, e essa comunidade que vocês estabelecem, que faz com que as coisas possam acontecer e as oportunidades possam surgir. Então, hoje eu diria que a minha mensagem, ou o tempo que eu entre aspas, gasto ou invisto com construção de conteúdo e troca de ideias, exatamente de passar para frente esse potencial, quase que essa obrigação que a gente tem de olhar para as coisas que nós temos, né? Olhar para esse nosso conhecimento, esse nosso potencial com outros olhos, mas sempre com o sentido de tirar o melhor proveito disso para nós e para todos que estão ao nosso redor, porque todo mundo ganha, né? O que vocês estavam conversando aqui deixa bem nítido isso, que na hora que a gente realmente dá a mão um para o outro, todos saem ganhando. E eu muito acredito nisso e levanto essa bandeira e tento deixar isso bem claro para que quem acredita nisso também, de alguma maneira, possa se encorajar e seguir o mesmo caminho. E aí estou aqui para trocar ideia com vocês. Às vezes eu falo, tipo, se eu tivesse no início, se eu tivesse ajuda igual eu ajudo os outros hoje, talvez eu estaria bem melhor. Quebrei muita cara no início. Fiz muitas coisas sozinho, no peito, sem saber de nada. E você acha que você pode ter filtrado melhor o teu processo, mas certamente você não vai deixar de aprender. Entendeu? Sempre, isso, obviamente que a experiência já me trouxe uma bagagem muito grande sobre essa questão de como avaliar resultado, né? Como avaliar o que nós construímos. Até que ponto errar chega, esse não é o meu caminho, e até que ponto errar bem, se eu fizer assim da próxima vez, e se eu fizer assim da próxima vez, e se eu fizer assim da próxima vez, isso permite que a gente tenha a condição de construir algo ainda mais grandioso para nós, né? E hoje, grande parte dos meus estudos tem sido, eu tenho direcionado para ouvir histórias de pessoas que, entre aspas, conquistaram aquilo que elas gostariam de conquistar ou conseguiram dar voz à sua causa. Acho que para mim é o mais importante do que aquele famoso sucesso, alcançar o sucesso. O sucesso para mim é quem realmente consegue dar voz à sua causa. E ouvindo e tentando entender o caminho que essas pessoas percorreram, e eu posso falar do Phil Knight, que é o criador da Nike, a gente pode falar do Steve Jobs, a gente pode falar do Elon Musk, que criou Tesla, assim, de grandes empreendedores que mudaram o curso da história, a profissionais como nós que passamos por dificuldades todos os dias. E esses caras que são grandões, que construíram mega corporações, todos eles tiveram dificuldade. Todos eles estiveram beirando a falência. E todos eles saíram do buraco com a ajuda de alguém. Entendeu? Na hora que parecia que não ia ter mais jeito, surgiu um gás novo, surgiu alguém emprestando dinheiro, a Tesla estava quebrada, o Elon Musk conseguiu sair do buraco porque saiu uma licitação, um dinheiro público do governo americano que bancou os caras com, sei lá, $1 bilhão. Se não fosse aquilo, a gente estava
fim de papo, era fim de papo, não tinha mais de onde tirar dinheiro. E hoje daquilo surgiu a SpaceX, surgiu, enfim, outras empresas. Hoje ele tem uma empresa que Solar City, que cuida de telhados com energia solar. Assim, o cara está mudando de fato a história do planeta Terra com os projetos que ele está construindo. Ele está falando de carros movidos a componentes digitais, né? Sem precisar de um motorista, de tecnologia que vem da Tesla, carros elétricos sem a necessidade de combustão. Então, hoje coisas que a gente vê o topo do iceberg, mas não faz ideia de que o processo em algum momento ele sofreu muito para chegar no que está. E a nossa realidade não é muito diferente disso. Tá? Então, a ideia de se expor, de poder aparecer e falar do seu propósito, falar da sua causa, falar do que você faz, quem você é exatamente para permitir que essas oportunidades surjam de forma orgânica. A gente nunca sabe de onde vem, mas ela sempre vem. Né? E vem quando? Vem quando a gente dá a oportunidade de estar em contato com pessoas, de se colocar à disposição e de uma hora para outra, quando você menos imagina, é um curso que surge, né? É um contato, enfim. Estava postando já há um tempo, ele postou uma coisa, eu vou lá, para ter conhecimento de uma coisa que não seja, porque estava muito na área do CrossFit, isso é muito mais, né? E eu estava muito na área de spin, eu pedalo, eu gosto do spin, essa área que eu gosto. A pessoa acha que eu vou procurar outras áreas, né? Ampliar mais a área. Impressionante. Vamos ver o que eu vou fazer, qual lado que eu vou, que lado que eu vou. Aí eu só me proposições, você está falando sobre isso, né? Você está ampliando mais seu conhecimento. Impressionante, eu vou lá. Quem sabe a coisa que eu vou focar, que vai, lógico, que traz conhecimento. Qualquer coisa que você busque é um conhecimento, você nunca sabe, igual você falou, você nunca sabe demais, você não possa aprender. Sem dúvida. Então, pessoal, como é que casa as coisas? Eu acredito que a gente tem que tirar muito proveito de todas as experiências que nós desejamos viver. Então, eu tive recente, agora no final do ano passado, no evento na Itália, de uma empresa que os meus sócios trouxeram para o Brasil para representar. E o evento não foi nada demais. Tipo, eu poderia realmente estar lá muito frustrado, perdendo meu tempo, não deveria estar aqui. Não me agrega, esse conhecimento que está sendo compartilhado não me agrega. Só que eu não pensei dessa forma. Eu falei, eu estou aqui, eu estou em Milão, na Itália. Então, tirar proveito de você estar aqui com pessoas do mundo inteiro. Se faça útil. Pensa React. Se o evento pudesse ser seu, o que você faria, né? O que fica de bom? O que tem de melhor aqui? De fato, o fato das pessoas serem de um universo amplo, global. Então, trate de criar um relacionamento com todos eles. Então, eu fui responsável por pegar o Instagram de todo mundo, eu fui responsável por criar um grupo no WhatsApp com todo mundo. O que mais eu fiz? Compartilhei o Instagram de todo mundo no grupo do WhatsApp, para todo mundo ficar se seguindo. Aí eu ficar assim, caramba, como você pensou em tudo isso? Melhor do que eu não ter feito nada, né? Melhor do que estar lá de braços cruzados sem ter aproveitado a oportunidade. Então, é bem interessante, bem interessante. E teve, acho que a primeira vez na Lisa, né? Em São Paulo. Setembro, E aí, eu acho muito interessante a gente ter aquela perspectiva do copo meio cheio, sempre. Tá? Se eu estou aqui, não, estou aqui já, e aí? Né? O que eu posso fazer de melhor? Né? Como que eu posso tirar o melhor de mim e entregar o melhor de mim para o próximo? E
e seguir, como eu falo, me colocar à disposição para ser o melhor líder que eu puder ser para essas pessoas que aqui estão presentes. Então, a minha ideia de poder estar aqui com vocês hoje é isso. Como podemos nos ajudar? E o tanto que isso pode ser aplicado nessas áreas que hoje em dia a gente vai encarar que são distintas. Esse aspecto de liderança, o quanto que isso, o seu trabalho de mentoria, o seu trabalho de alta performance, ele pode atingir, por exemplo, o Sampa, que trabalha com prosa, a Ana, que trabalha hoje com speaking, eu com treinamento. Como que isso pode... Não tem como... Você acha que a liderança para esse tipo de pessoas são coisas distintas ou não? Não é distinto, até porque eu acredito que é um conceito, ou quem gosta de chamar de metodologia pode chamar de metodologia, mas eu acredito mais na ideia do conceito. E o conceito, ele pode ser adequado a qualquer cenário, tá? E hoje em dia, apesar de eu utilizar ainda muito o termo alta performance, eu tenho tomado um pouco mais de cuidado com o termo, porque ele dá a impressão assim, ele dá a impressão de acelerar, ele dá a impressão, né, de alto nível, e estou sempre aqui. E isso pode ser bom para mim, mas talvez não seja o modelo de vida que todos queiram abraçar. E cada pessoa tem um tempo de reação. Então, o alta performance profissional, da mesma maneira como a gente faz analogia com treinamento, o que é intenso para mim, talvez seja insalubre para você. Então, essa ideia de alta performance, ela precisa se ajustar para a realidade de cada pessoa. Tem gente que vai querer ter 1, 2, 3, 5 unidades do seu negócio, e tem outras pessoas que vão se sentir extremamente satisfeitas com 20 clientes. E está feliz. Então, o lance da alta performance é exatamente isso. Organizar as ideias no sentido de que o processo que você vai construir tenha congruência com essa ideia, com esse ideal. Ou de uma forma mais profunda, o que é uma visão. Então, existe um número de pessoas muito grande que não consegue se conectar consigo mesmo e vive a vida de uma forma muito superficial, abstrata, superficial. Você está feliz? Está gostando do que você faz? Então, você ama o seu trabalho? Se eu pudesse eu trocaria. E a gente está falando da nossa vida, né? Da nossa melhor obra, ou única obra, literalmente. E o ser humano, ele não deveria ser um privilégio você poder dizer: eu amo o que eu faço. Eu amo conviver com as pessoas que eu convivo. Isso não deveria ser um privilégio. Isso deveria ser um direito que nós temos de estar inserido nesse ambiente. O problema é que as pessoas esperam que os outros construam esse ambiente para nós. E aí é esperar demais por quem não vai fazer por você, né? E de fato não vão fazer. É a tua vida. Você quer que os outros façam a tua vida ser especial? Como? Eu não sei como é que o teu cérebro funciona, né? Eu não sei da tua história, eu não sei o que vai te satisfazer. E mesmo que eu tenha tempo para conhecer cada um de vocês, é impossível eu conseguir sair do meu eixo para servir o eixo de cada um. Então, isso acaba sendo frustrante, tanto para quem tenta fazer, quanto para quem recebe. Porque eu não consigo atender as expectativas e muito menos você receber da maneira como você desejava. Tá? Então, na hora que a gente entende essa composição
eu assumo a responsabilidade do meu caminho, e a partir de hoje eu encaro que o sucesso é agora, e que o sucesso não é um destino, e eu vou viver isso a partir de agora como? Encarando cada momento da melhor forma possível, né? Tanto no sentido de aprender, quanto no sentido de querer ensinar, no sentido de compartilhar, independente da esfera. Mas você está falando de profissional ou de pessoal? Dá para dividir uma pessoa da outra? Né? Aqui dentro eu não tomo açúcar, lá fora pode, aqui dentro não pode? Os seus clientes não podem, eu posso. E eu diria que essa incongruência que impede, de fato, que as pessoas elas possam ter mais gratidão e possam servir melhor os outros. Porque não tem outra forma de crescer senão através de contribuição, né? E através de compartilhar. Eu não consigo enxergar outra maneira que não seja através disso. A gente não... o Simon Sinek, que é um cara que eu sigo muito, ele fala: nós somos seres sociais, animais sociais. Nós somos animais sociais. Nós sobrevivemos em virtude da maneira como a gente se relaciona com os outros, né? Há centenas de milhares de anos atrás existiam outras espécies, assim como o ser humano, o Homo sapiens. Essas espécies elas sucumbiram, elas ficaram, e a gente permaneceu em virtude dessa habilidade que existe de viver em sociedade. Que nós não somos mais fortes, não somos mais velozes, mas em grupo a gente se sobressai. Em grupo a gente é muito mais poderoso do que individualmente. Eu sigo um cara que fala exatamente isso. Criança que compete, adultos se ajudam. Criança que compete, não, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou maior, minha roupa não é bonita. Criança compete, quer ser melhor do que o outro. Adultos compartilham, se ajudam. E por isso que existe pai e mãe, né? O pai e mãe servem exatamente para orientar, né, o amadurecimento desses seres que lá na frente terão a responsabilidade de passar para frente esses ensinamentos, né? E de fato a melhor forma, já falei isso outras vezes, a melhor forma da gente associar a liderança é exatamente o papel que pai e mãe têm dentro da sociedade, né? De educar, de orientar, de ensinar, de aprender. Eu quando estou com meus filhos, eu procuro hoje muito mais aprender com eles do que ensiná-los. Porque eles vão fazer birra, vão te tirar do sério. E aí, você faz o quê? Você entra no jogo da criança ou você traz a criança para o teu jogo? E é muito fácil chegar, cala a boca. Hoje não. Muito fácil falar isso para uma criança de 8 anos, de 3 anos. Mas fazer ela entender o teu jogo